Não vale a pena fazer importação com a quantidade de taxas que a gente tem. Não vale a pena fazer importação com a quantidade de impostos que a gente paga. Não vale a pena fazer importação com dólar a R$6. Muito menos com frete nas alturas. Essas e mais diversas outras frases são as frases que eu mais ouço, que eu mais leio nos comentários dentro do canal do YouTube, aqui Importando com Luísa, quanto lá no Instagram. Agora, o que eu acho com relação a todas essas informações para o ano de 2025? Será que vale mais a pena você fazer compra internacional do que uma importação? O que diz a remessa conforme? Em abril de 2023, eu gravei uma sequência de stories lá no meu Instagram. Se você ainda não me conhece, segue aqui agora, @importandoComLuísa, tá salvo no destaque taxação, aonde eu falo de toda a sequência de leis que mostram o porquê que a remessa conforme deveria ter sido aplicada muito tempo antes. Na verdade, ele só regularizar. E aí eu recebi um bando de hater falando com relação ao governo, falando que eu não sei nada de nada, e ignorei, e remessa conforme veio. A remessa conforme diz o seguinte: para compras internacionais em sites eletrônicos, ou seja, AliExpress, Amazon, Shopee Internacional, Shein Internacional, entre vários outros. Se forem compras até $50, você paga 20% de imposto mais o ICMS de 17%. Se forem compras acima de $50, você paga 60% de imposto mais o ICMS de 17%. E isso está acontecendo desde agosto de 2023. Em agosto de 2024, nós tivemos ajustes, inclusive na normativa 1737, que é a normativa que fala sobre a importação simplificada, é a Bíblia da importação simplificada, e ela cada vez mais vai se equilibrando com algumas coisas que dizem na remessa conforme. Qual que é a expectativa agora para 2025? Dizem as más línguas que geralmente elas estão trazendo as notícias do futuro, de que o imposto de uma compra internacional irá aumentar de 17% de ICMS para 25%. Isso vai mudar na importação? Nada. Pelo contrário, vai ser mais caro você comprar de um site internacional do que você importar de maneira legalizada. Não é a mesma coisa? Não é. Quando eu compro de um site internacional, o AliExpress, eu estou comprando na minha pessoa física para uso próprio. Ah, Luísa, mas eu compro para poder revender. Uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é o que você faz. Quando você compra de um site como o AliExpress para revender, tá errado. Porque CPF não pode vender. Para isso, você precisa importar. Qual a diferença de comprar internacional e de importar? Quando eu compro internacional, é no CPF para uso próprio. Quando eu importo, eu tenho uma documentação que passa pela Receita Federal, que eu declaro aquela importação, que pode ser para uso próprio no meu CPF, mas me dá o direito de revender se assim for necessário. Então, a importação, você apresenta a documentação formal para a Receita Federal para declarar aquela importação e nacionalizar. A compra, eu estou usando um site que não está no Brasil para poder trazer para mim. Na teoria, são coisas diferentes. Na prática, elas podem se assimilar. Então, assumindo que as compras internacionais, elas já tiveram as suas taxas, seus impostos equalizados aqui com a importação. E aí agora para 2025 dizem o imposto de ICMS vai aumentar para compra internacional. Cada vez mais a importação fica na sua casinha e fala: tá vendo? Eu não sou uma casinha de palha dos 3 porquinhos, eu sou uma casinha de tijolos, aonde vem taxa, sai taxa, eu continuo fazendo a coisa legalizada e eu continuo tendo a minha margem de lucro. Se aumentarem o ICMS aqui das compras internacionais, vai afetar para quem importa? Nada. Em absolutamente nada. A não ser que eles mudem as regras da importação, que eu acho muito pouco
provável. Porque olhando historicamente para todas as leis que nós temos de importação, não tivemos mudanças drásticas nas importações, apenas nas compras internacionais. Então, vale a pena você continuar comprando internacionalmente para revender de maneira irregular? Não vale. Cada vez mais vale a pena você importar legalizado e fazer o seu negócio acontecer com todas as notas fiscais de entrada, todas as notas fiscais de saída, toda a regularização sem você se preocupar em fazer o seu negócio crescer efetivamente de maneira lucrativa, de maneira certa, de maneira linear. Eu comecei com uma caixinha de uma importação simplificada pequenininha, $92, e foi o que me permitiu crescer gradativamente em conhecimento e investimento até chegar numa operação que hoje faz mais de 300 mil unidades vendidas por mês, alguns milhões faturados por ano. Não deixe que os monstros que nunca fizeram importação falem mais altos. Ouça a voz de experiência de quem faz importação, de quem faz as vendas online acontecerem e quem te mostra no dia a dia como é que é fácil e simples fazer esse processo.